último episódio de Solo Leveling que a gente teve aí, salvo engano, 24, que foi aí da luta entre o Jinho e do Formigão Preto, pra mim foi uma decepção. Fala, jovem gafanhoto e gafanhota, Renato aqui. Eu não sei se eu tô ficando doido, porque todo mundo que eu vejo falando na internet, meu amigo, é só elogios e mais elogios pra esses últimos episódios, pra essa temporada, pra essa última luta. E sinceramente, pra mim, assim, ó, do que eu esperava e do que veio foi literalmente uma decepção. E eu vou tentar explicar pra você aqui o porquê que eu acho isso e vamos ver se você concorda, se você discorda de mim. Eu quero que você deixe aí nos comentários seus argumentos, né? Vamos lá, rapaziada. Pra começar, uma das coisas assim que eu mais acredito e que eu mais vejo no anime, que pra mim faz todo sentido, é que um anime é tão bom quanto os seus vilões, quanto o quão bom são seus vilões. E em Solo Leveling, pelo menos até agora, os vilões que foram apresentados, pra mim, são todos totalmente descartáveis e esquecíveis. De todos os monstros que o Jinho enfrentou aí desde a primeira temporada até agora, eu acho que o único assim que é mais, que dá mais pra você lembrar assim, talvez seja o Igris, que foi o último ali que ele enfrentou na primeira temporada, que tá com ele até hoje, né, que participa das lutas e tal, mas ainda assim, pouquíssima coisa a falar sobre ele, né? Era simplesmente um soldado lá que era muito forte, enfrentou o Jinho, perdeu pra ele meio que sem lógica, depois virou um soldado e fica lá lutando por ele, é isso, não tem muita história ali, né, relacionada não. Aí já os outros monstros que apareceram nessa temporada, também tão esquecíveis quanto, só aparece em um episódio, praticamente aparece pra morrer e acabou-se. Apareceu o mago lá gigantão, apareceu e aquele último chefão que apareceu lá da torre, que ele precisava enfrentar pra conseguir o remédio pra mãe dele, que tinha até esse monstro na abertura, né? Mas foi o que? Basicamente ele chegou no último andar, viu o monstro, começou a lutar com o monstro, matou o monstro e ganhou o item lá. Pronto, e acabou. Foi isso. Não tinha mais história nenhuma. Então, rapaziada, acho que vocês já entenderam que o meu problema com o Solo Leveling como um todo, né? Mas piorou nesse último capítulo, nesse último episódio, é a questão da história, que praticamente não tem, né? Praticamente não tem história. O Jinho chegando lá, pega os bichos, mata os bichos e acabou-se. Aí por que que pra mim piorou muito nesse final? Porque, tipo, eu já não gostava muito da questão do anime, dessas questões das classificações, de ranking E até o ranking S. Ai, que um ranking C não pode ganhar de um ranking B, que não pode ganhar de um ranking A de jeito nenhum. Eu acho isso tão fraco, tão sem graça assim. Ah, nunca um ranking C pode ganhar de um ranking B. Mas eu ainda tinha esperança na questão do ranking S, porque meio que o ranking S é tudo um ranking só ali, e meio que os caras poderiam ser uns mais fortes que os outros, né, dentro do ranking S ali. Mas pra mim, todos tinham que ser poderosos, né? Daí o anime pega, sei lá, acho que são todos os ranking S do Japão, todos os ranking S da Coreia, botam eles pra se juntar pra ir lutar lá nessa ilha de Jeju, pra ir lutar contra essas formigas, e praticamente mostram que esses caras são um lixo. Porque assim, você pode até dizer, não, eles não são lixo, é porque os bichos eram fortes, mas sinceramente, rapaziada, o que transpassa, o que deixa transparecer assim, é que são todos uns lixos. Porque por mais que eles digam, ó, essas formigas são fortes, mas o design delas, tudo como elas são montadas, não deixa parecer que elas são fortes. Porque elas são todas formigas, literalmente formigas, e todas iguais. Então quando você vê um monte de bicho, que além de parecerem os bichos fracos, né, serem aspectos ali de bichos fracos, que formigas teoricamente são fracas, né, e ainda mais quando tem muitas iguais, exatamente iguais, que não muda nada e a bicha não fala, não faz nada diferente e que morrem facilmente pros cavaleiros ali, quer dizer que elas são fracas. Independente se o anime diz que elas são fortes ou não, porque tem hora lá que os guerreiros estão enfrentando e dizem, cada bicha dessas equivale a um ranking S, mas elas não são tão inteligentes quanto a gente, por isso elas perdem. Argumentozinho assim extremamente fraco pra mim, né? Aí eles me colocam essa formiga preta, que era o rei, né, supostamente o rei deles, pra aparecer ali em 2 episódios. Aí no primeiro episódio, essa formiga chega e simplesmente humilha todos os ranking S, que eu achei desnecessário. Poderia os caras ter pelo menos feito alguma frente a essa formiga, feito ela pelo menos suar um pouquinho pra derrotar. Podia ter derrotado por todo mundo? Podia. Mas pelo amor de Deus, velho, não fez nem suar. Nada. Foi como se a formiga preta literalmente estivesse amassando um monte de inseto, que eram os outros ranking S. Daí depois dela humilhar todos, aí ela vai atrás do Goto, que supostamente era bem mais forte do que todos os outros ranking S. Aí você pensa, não, pelo menos o Goto vai dar um trabalho, né? Provavelmente vai morrer, mas vai
vai dar um trabalho. E não, se deu algum trabalho, o anime não mostrou. O que ele mostrou foi o Goto lá, todo posista, né? Sabe, não sei o que, bora se pegar nas porradas aqui, eu sou o rei. E perdeu a cabeça. Deu um peteleco e perdeu a cabeça. Que nem os outros, que nem todos os outros. Pra depois, quando a Formiga Preta tá voltando lá, não, quando tá o enxame voltando lá pra matar a galera, aí tem que aparecer as sombras do Jinho pra salvar todos os lixos daqueles Ranking S, que se fosse eu, me aposentava depois de uma humilhação como essa. Aí tem que o Jinho lá se teletransportar lá pra dentro pra salvar todo mundo. Aí beleza, depois que começa a salvar a galera, bota a galera pra se recuperar, ele bota a galera pra se recuperar, ele é o pique, ele faz tudo, ele é mago, é guerreiro, é healer. Aí depois que os Ranking S tão recuperados, eles ainda continuam lá parados, como se eles fossem uns lixos que não podem fazer nada, né? E vai o Jinho sozinho com a sombra lá, vamos lá, matar as bichas. Depois que tá matando as bichas, chega a Formiga Preta. Aí quando chega a Formiga Preta, eu pensei, não, a Formiga Preta vai ser mais forte que o Jinho, porque ela simplesmente pisou nos outros Ranking S como se fossem todos insetos. Mas o Jinho, devido à versatilidade, a ajuda que ele vai ter dos outros Ranking S, com isso tudo ele vai conseguir derrotar a Formiga Preta. Mas não, ele simplesmente era mais forte que a Formiga Preta. Traduzindo, o cara, antes de lutar com qualquer Ranking S que fosse, porque, pelo amor de Deus, se alguém não tava esperando que ele fosse lutar com os Ranking S ali, né? Com aquele doido lá que era doido pra matar ele, o irmão lá do outro lá, algum dos Ranking S ali da Coreia. Mas não, antes mesmo dele lutar com qualquer um, o único que ele lutou foi com o Goto. Lutou, entre aspas, né? Porque aparentemente ele só brincou com o Goto. Não, eles já, antes de acontecer qualquer luta dessa, eles já botam o poder do Jinho pra, tipo assim, ficar longe, mas tão longe desses outros Ranking S que talvez a diferença aí seja de um A pra um E. Tipo assim, nem existe. Não são nada, são menos que insetos. Que a Formiga Preta tratava eles como inseto. E se ele é mais forte que a Formiga Preta, meu amigo, as outras formigas fugiram dele. Aí, tipo, rapaziada, o que é interessante nesse anime? A animação, as lutas, né? Ver as lutas, é legal as lutas, mas a história é um lixo. Pelo menos está sendo um lixo. A única coisa pra mim que poderia salvar essa história, e que talvez já tenha até acontecido no manhwa, que eu não sei de nada e nem quero saber, que querendo ou não, vou acompanhar, né? Pelo menos a luta eu acho legal, então compensa pra assistir por isso. E é um anime curto, né? Mas se, por exemplo, o Jinho virasse o vilão, aí, né? Beleza, pode ser que aparecesse alguma história interessante. De alguma maneira esses caras iam ter que ficar mais forte pra enfrentar ele, porque pelo amor de Deus, né, a diferença é absurda, e o pessoal parece que gosta dessa diferença absurda, né, porque ele é muito mais forte mesmo. Qual é a graça de você ter um personagem extremamente mais forte que chega lá e simplesmente mata o povo? Dificuldade zero. Pra mim, rapaz, sem graça demais, mas me diz aí, o que é que você achou? Acha que o que eu falei aqui tem sentido? Não tem sentido? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião também, jovem. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!